Para muitos, a internet é o novo bastião da democracia, oferecendo a todos a chance de se informar e opinar sobre os mais diferentes assuntos, e inclusive promover revoluções populares, como as que aconteceram no mundo árabe este ano. Para outros, porém, a rede ainda é uma terra sem lei, veículo de propagação de preconceitos e discriminação. Como aprimorar o uso e evitar os abusos na internet é um dos grandes temas de especialistas em comunicação. Para falar sobre isso, o deputado Ângelo Agnolin, do PDT de Tocantins, é o convidado do Palavra Aberta, que começa agora. Deputado, ninguém duvida dos benefícios da internet, mas o que ela pode trazer de riscos ao convívio em sociedade? Veja bem, tudo aquilo que é moderno, que traz velocidade, celeridade, que coloca o mundo em tempo real, é uma grande vantagem para a sociedade, para a comunicação. Ao mesmo tempo, ela tem os seus contrastes e poderíamos, dentre eles, identificar a força que a internet tem, por exemplo, de pautar a mídia do mundo inteiro. É tudo muito simultâneo, né? Mas essa pauta, se ela for positiva, ela pode trazer um excelente resultado, mas, de repente, são coisas que não são efetivamente boas ou que não são verdadeiras ou que não são, assim, pertinentes e que são ali colocadas. Então, o que nós precisamos fazer para evitar, por exemplo, que os preconceitos se acentuem através da internet? Bem como foi o primeiro comentário, ela parece algo sem controle, sem lei, sem norma, e que as pessoas às vezes entendem que ou se permitem colocar na rede ofensas, insultos, né, preconceitos, discriminações. Então, nós precisamos encontrar mecanismos para que essas iniciativas não permaneçam na rede, não se tornem, né, não tenham também o poder de ser disseminadas na mesma forma que as boas informações e as boas notícias. Então, essa é a razão de estarmos, que apresentamos este projeto de lei, criando algumas limitações. Como é que como é que foi despertada a atenção do senhor para esse assunto, especificamente? A gente tem acompanhado, por exemplo, muitas manifestações preconceituosas com raça, religião, homofobia, né, xenofobia. Eu, por exemplo, fui decepcionado ao perceber que o meu estado, o Tocantins, estava sendo insultado de uma forma totalmente irresponsável por alguém que, pela sua, sei lá, sua razão não deve existir, até porque era um monte de inverdades, mas que aquilo está na rede até hoje, quer dizer, fica na rede um tempo, daí a gente pode, de repente, ir vendo coisas e até formando opiniões inversas daquilo que, de fato, é a realidade dos fatos. E do que trata exatamente, deputado Ângelo Agnolin, do PDT de Tocantins, do que trata exatamente esse projeto que o senhor está apresentando aqui na casa? Bom, nós identificamos melhor, caracterizamos melhor os crimes praticados através da rede, principalmente aqueles que têm origem nas redes sociais, né, que são bastante utilizadas. A gente define melhor. Por exemplo, em vez de manter, nós temos uma situação onde a lei fala em interdição e nós colocamos retirada, para que seja mais objetivo aquilo que está em desacordo com os bons princípios, que seja imediatamente retirado da rede, né? Nós também colocamos na proposta a exigência de que, ao fazer a inscrição, ao se cadastrar, as pessoas tenham uma informação muito clara, muito objetiva, de que qualquer ato ali praticado implica em crime e que terá punição, né, para que não paire dúvidas e para que se tire essa ideia de que não há, naquilo que se pratica na internet, esteja isento de responder. As pessoas têm que ter isso com muita clareza. Então, qualquer novo usuário que se cadastre à rede há de ter essa informação muito explícita de que o que ele aí, né, colocar, ele estará respondendo por aquilo de forma criminal. Agora, deputado, pode parecer um pouco tênue a linha, porque diferencia a liberdade de expressão, sei lá, do bullying ou de práticas de preconceito. Há algum mecanismo um pouco mais concreto para se medir isso? Veja bem, eu acho que a lei atual já define com bastante segurança, né, o que é preconceito, o que é discriminação e essas coisas todas.
O que nós estamos procurando fazer é fazer com que, com quanto à internet, com quanto ao uso das redes sociais, as pessoas tenham a mesma percepção de que tem quando está passando na rua e, de repente, agredindo alguém. Porque o crime é o mesmo. É isso que nós estamos tipificando melhor, colocando que, se for na rede, a conta a pagar é a mesma, como se ele estivesse fazendo isso, encontrando alguém e diria, insultando alguém ou incentivando alguém a praticar qualquer coisa ilegal. Eu acho que outra coisa importante é que a utilização continuada desse expediente já se percebe que isso acaba envolvendo a parte real, né? Você vai estimulando, vão incentivando, vão formando grupos de racismo, grupos de preconceitos das mais diversas ordens, e que isso pode também ter incidência na vida real, pode se reverter a um fato real. Deputado Ângelo Agnolin, do PDT de Tocantins, que penalidades estão previstas, o senhor prevê aí para esse tipo de crime? 3 a 5 anos é a pena de detenção? Média de detenção, 3 anos de detenção. E nós também estamos aí, incluindo nesse projeto de lei, a obrigação do provedor, né, de informar os dados do usuário que praticou o crime na internet, que colocou coisas preconceituosas, difamatórias na internet. Então, também esse é um outro detalhezinho que é importante, que vai facilitar para a averiguação, para a investigação e também para o julgamento, né, de quem praticou a discriminação. Nós temos um cuidado também, isso também está inserido no processo, esta obrigatoriedade de que ela já fica natural. À medida que houve a denúncia, solicitação da informação, de pronto, o responsável pela página, o responsável pelo blog, o responsável pelo site, né, há de informar. Então, ao agente público interessado, naturalmente, a solicitação sempre será judiciária com o aval do Ministério Público, né? Prevê-se, portanto, então, deputado, que haja que o usuário seja cadastrado para evitar uma cortina de fumaça e o anonimato que acaba transcorrendo no crime. Eu acho que o anonimato há de desaparecer. A utilização das redes sociais, né, é preciso que as pessoas tenham identificação. E já tem, na verdade, a identificação, né? Ela pode ser ainda mais rigorosa quanto ao cadastramento e também tem o IP, né, do computador. Então, nós temos como o provedor tem como saber quem foi que praticou aquele ato. Então, o anonimato desaparece com mais essa exigência legal. E, deputado, como é que fica preservado, no caso do projeto, o sigilo do usuário, no caso de transações bancárias? Também está previsto isso? Bom, não, nós nem entramos nesta seara, até porque ele já está garantido nas leis existentes. Nós não entramos nisso, até porque, de forma alguma, essa proposta vai quebrar a condição de sigilo. Vai sim, quando houver a prática de bullying, a prática de discriminação, a prática de preconceito, enfim, qualquer forma que fira a dignidade alheia, porque concomitante com o direito constitucional, legal, diria assim, imexível, como diria a Magre, de limitar o direito da expressão, nós também temos que preservar, da mesma forma que também é constitucional, o direito à dignidade, à honra, entendeu? Aos conceitos pessoais de cada um. Então, ninguém tem direito de ofender os outros. Tampouco nações, tampouco grupos de qualquer natureza. Então, o sigilo fica preservado da forma que está, apenas quando houver a denúncia, houver a solicitação da informação, então ela será prestada imediatamente para que tenhamos facilidade em fazer a investigação e também o julgamento. O senhor acha que é importante que o Estado realize alguma campanha para se criar padronização, normas de uso na internet também? Eu acho que nós não devemos criar muitos obstáculos ao fluxo normal das coisas. Devemos, diria assim, inibir, coibir excessos, mas não de forma alguma ir na direção de querer normatizar demais e assim dificultar o uso dessa rede fantástica, excelente, que trouxe uma prosperidade enorme ao mundo inteiro. Nós precisamos incentivar
né, cada vez mais uso e menos dificuldade. Apenas criar regra que limite os excessos e principalmente os excessos que possam estar trazendo prejuízos graves, né? Muitas vezes as pessoas são incitadas via redes sociais a praticarem crimes. Isso nós não podemos permitir, tampouco se agruparem para formarem grupos de preconceito, grupos de racismo, grupos dessa natureza. Então, eu acho que essa preocupação nós temos que ter. Inclusive, concomitantemente à apresentação do projeto, estou encaminhando amanhã, através de indicação, Ministério da Justiça, uma solicitação para que se crie, talvez, uma rede nacional de delegacias, uma forma que se possa denunciar com mais facilidade. Quem esteja se sentindo prejudicado, qualquer manifestação na rede, que esteja em desacordo com aquilo que ele entende, que ele possa imediatamente também ter facilidade ao promover a denúncia e ter aquela questão resolvida, retirada da rede, okay. Porque nós temos um outro problema, por exemplo, hoje é muito tímida a estrutura, né, brasileira, que com facilidade recebam as denúncias de crimes virtuais. Deputado, a gente agradece a presença, é um assunto instigante, passaríamos aqui muito mais tempo, mas infelizmente o nosso tempo é curto aqui no nosso programa. Muito obrigado pela presença e a gente se vê no próximo Palavra Aberta.